Você está na presença do seu Pai. Você está na presença do seu Pai. Você está na casa do Pai. Você está conversando com seu Pai nessa noite. Você está na presença do Senhor, que pode renovar a sua vida nessa noite. Você está na presença do Senhor, que tem a solução para todos os seus problemas. Você está na presença de quem tem a saída para todas as situações da sua vida. Você está na presença do seu médico. Você está na presença do seu consolador. Você está na presença do seu supridor, do seu provedor. Você está na presença do seu Salvador. Você está na presença do Consolador amado. Você está diante do Deus que é todo-poderoso, que pode todas as coisas. Você está na frente daquele que era, que é e que sempre será. Daquele que é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Você está na frente do Senhor que ama a sua vida. Você está na frente de quem verdadeiramente ama você. Você está na frente de quem entende a sua vida. Você está na frente de quem quer o melhor para você. Você está diante de quem reconhece, aleluia, reconhece você. Você está na frente de quem deseja o melhor para a sua vida. Você está na frente daquele que trabalha por você dia e noite. Daquele que trabalha por aqueles que nele esperam e você espera nele. Você está na frente do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Você está na frente do Senhor do céu e da terra, daquele que tem autoridade no céu e na terra e debaixo da terra. Você está na frente daquele que está aqui para mudar a sua vida, para transformar a sua vida, para fazer de você uma nova criatura, para transportar você do império das trevas para o reino do seu Filho amado. Você está na frente, aleluia, do seu Pai amado. Você pode ter ousadia. Você pode entrar e estar na presença dele com ousadia. Você pode estar na presença dele com alegria. Ele disse: entre na sua presença com júbilo e nas suas portas com cânticos de louvores. Entrai na sua presença com júbilo e nas suas portas com cântico de louvores. Você está celebrando o seu Pai. Você está celebrando o seu Pai. Você está celebrando a bondade, a graça, a misericórdia do Senhor. Você pode nessa noite se encher de alegria, de júbilo, porque você não vai sair daqui do mesmo jeito que você chegou. Você inventou de chegar aqui hoje e você não vai sair daqui do mesmo jeito. Você inventou de vir para a igreja hoje e Deus vai pegar você de jeito hoje. Deus vai pegar você que veio aqui hoje. Ele vai pegar a sua vida. Eu estou dizendo para você que Deus vai pegar você hoje. Você não vai sair daqui do jeito que você chegou, porque o Senhor vai pegar você. Ele vai tocar na sua vida de maneira sobrenatural, de maneira poderosa. Oh, aleluia. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai. Aleluia. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai. Aleluia. Amém? Paz, irmãos. Boa noite. Ninguém disse que era para vocês parar de orar e sentar, né? Não ouvi ninguém dizer isso. Mas a religiosidade diz assim: olha aí, ó, tá todo mundo parando, para também. Senta também. Acabou. Não precisa você abrir a sua Bíblia. Amém? Fique aí com ela fechada mesmo. Mas eu vou ler aqui, eu estava falando ontem.
nós temos uma música nova que os meninos estão pegando aí, que a gente tocou aqui na igreja ontem. E aí tem um brasileiro cantando, né? E ele canta ela assim. Aí tem um americano cantando e canta assim, ó. É a mesma coisa. Só que, infelizmente, né? As pessoas, às vezes, não entendem o Salmo 100. Entrai com júbilo, celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria. E entrai diante dele com cânticos. Sabei que o Senhor é bom, foi ele que nos fez, e não nós mesmos. Somos povo seu, ovelhas do seu pasto. Entrai pelas portas dele com júbilo, mais uma vez, alegria. E em seus átrios com celebração, com louvores, e bendizei ao seu nome. Porque o Senhor é bom, e eternas são as suas misericórdias, e a sua fidelidade de geração em geração. Tem uma música que canta esse salmo aí, né? Celebrai com júbilo ao Senhor. Servi ao Senhor. E apresentai-vos. Sabei que o Senhor é bom. E eterna é a sua. Amém? Irmãos, quando você for chegar na presença de Deus, leia esse salmo antes. Para você entender, nós entendemos que a presença de Deus é lugar de alegria. Essa é a regra. Amém? Existem as exceções. Às vezes a gente entra na presença de Deus com alegria e Ele começa a nos mostrar coisas que a gente tem que mudar, coisas que a gente precisa se arrepender, e aí vem aquela tristeza que a Bíblia diz que é necessária para o arrependimento. Mas depois a alegria volta. Amém? Porque a tristeza que Deus promove quando a gente erra, ela é momentânea. A Bíblia diz isso. A tristeza que Deus promove é momentânea, só dura até a hora que a pessoa se arrepende. Ela se arrependeu, a alegria volta. Amém? Então a regra é essa, é a alegria. Sorria, porque você está sendo abençoado. Abra sua Bíblia aí em Provérbios 16. Provérbios 16. Aleluia. Vocês vão fingindo aí que estão na igreja, viu? Bem feliz. Aí diz assim, no versículo 1. Ao homem são, do homem são os planos do coração, mas do Senhor a resposta. Amém? O que a Bíblia está dizendo aí? Que o homem, ele faz planos. Amém, irmãos? Mas o plano mesmo que Deus vai responder, é o dele. Se o meu plano coincidir com o plano de Deus, se o meu projeto encaixar com o de Deus, amém, vai dar certo. Mas se o meu projeto não combinar com o projeto de Deus, ele não tem obrigação de abençoar. Irmãos, às vezes, a gente diz isso muito, né? Os ministros, pregadores falam muito isso, e é uma verdade. A gente às vezes perde tanto tempo orando para Deus abençoar os nossos planos, quando Ele já tem planos abençoados para nós. Era só a gente pegar o dele. A gente perde um monte de tempo fazendo plano, depois perde outro monte de tempo orando para Deus abençoar o plano, e às vezes nem Deus pode abençoar, quando Deus já tinha o plano pronto e abençoado. Não é não? É muito melhor a gente buscar o plano de Deus, que ele já está pronto e já está abençoado. E Deus tem planos, irmãos, na vida individual de cada um de nós. Existe o plano geral de Deus, o plano que Deus tem na vida de todo homem,
que está lá em 1 Timóteo capítulo 2, a Bíblia diz, fala uma parte do plano, né? Diz que a vontade de Deus é que todo homem se salva e vem ao pleno conhecimento da verdade. Então o plano de Deus, em resumo, é isso. É que todo mundo se salve e conheça plenamente a palavra de Deus. Não é só que a pessoa seja salva. O rema nasceu baseado nesse versículo, que diz que todo mundo trabalha para o povo ser salvo. Mas o rema nasceu com o propósito de fazer a outra parte, trazer o pleno conhecimento da verdade para quem já é salvo. Porque foi visto que já tinha gente demais trabalhando para salvar as pessoas e pouca gente trazendo o pleno conhecimento da verdade para a igreja. Então o rema tem essa segunda missão, de trazer para o povo de Deus o pleno conhecimento da verdade. Conhecimento da verdade plena. É mais ou menos isso. Mas Paulo também disse que nós fomos chamados para conhecer a Jesus e esperar a sua volta. Pronto. Então Paulo resumiu também dessa maneira. O plano de Deus para o homem é 4 coisas: ser salvo, conhecer a verdade, conhecer Jesus e esperar a sua volta. É básico. Essas 4 coisas aí é o plano de Deus para todo mundo. Mas Deus tem planos individuais para a vida de cada pessoa. Pode ser, Deus tem plano ministerial para todo crente. Todo cristão tem algum chamado, tem alguma vocação para fazer alguma coisa para Deus. Todo crente. Porque a Bíblia diz em Romanos 12 e em 1 Coríntios 12 que a igreja é um corpo. E diz lá que cada membro do corpo tem uma função. Então, se cada membro tem uma função, não sobrou nenhum membro. Não diz assim, tem um aqui que não serve para nada. Não. Cada membro tem uma função e acabou. Então, todo membro, todo crente, todo filho de Deus tem uma função. E a gente tem que descobrir essa função. Alguns têm um chamado para largar tudo e trabalhar em tempo integral na obra de Deus. É o meu caso, por exemplo, e de muitas outras pessoas. Que Deus chamou para trabalhar exclusivamente para o reino de Deus, para a obra de Deus. Outros não são chamados para trabalhar integralmente, mas todo mundo é chamado para fazer alguma coisa, porque nós somos um corpo, e a Bíblia diz em Romanos 12, 1 Coríntios 12, que cada membro é cada um, é todo mundo, não sobra ninguém, tem alguma função. No corpo da gente, todo membro tem alguma função, não é? Todo membro tem alguma função. Não tem nenhum membro que não tenha nenhuma função. E do mesmo jeito, no corpo de Cristo, todo mundo tem alguma coisa que Deus chamou para a pessoa fazer para ele. Você já está fazendo a sua parte no reino de Deus? Ou melhor, você já sabe qual é o plano de Deus para você ministerialmente? Qual é a chamada de Deus para a sua vida na obra dele? Todo mundo tem uma chamada. Qual é a sua? Você já descobriu? Aí, Deus tem planos também, irmãos, para a vida pessoal mesmo, para a vida profissional. Deus tem um plano para cada pessoa na vida profissional. E a gente devia buscar esse plano. Eu nasci para quê mesmo? Né? Para que eu nasci? Você nasceu com um propósito. Tem gente que nasceu para trabalhar na saúde. Tem aquela vocação. Tem gente que nasceu para trabalhar com dinheiro, tem aquela vocação para mexer com administração, com contabilidade, com matemática, com dinheiro. Tem gente que nasceu para trabalhar com comunicação, né? E essa é a vocação da pessoa. Então, todo mundo tem uma vocação. Nasceu com essa vocação. Vou lhe mostrar na Bíblia já isso. E qual é a nossa vocação? Então nós vamos ver aqui 3 coisas, bem rapidinho. Primeiro, que Deus tem uma vocação, um plano para cada pessoa. Não, vários. Um plano ministerial, um plano na vida pessoal, um plano. Deus tem um plano para a gente ter um casamento feliz, abençoado. Isso faz parte do plano de Deus. Amém? Deus tem um plano para a gente ter uma vida financeira abençoada.
Deus tem vários planos em várias áreas da nossa vida. Não é só no geral, não. Deus tem planos, tem o plano geral e tem várias coisas, né, na nossa vida pessoal que Ele tem direções. Ó, vai por aqui, vai por ali, não vai para aí não, é para cá que eu quero. Ali é que vai dar certo, aqui vai dar errado. E a gente às vezes está nem aí, ó. Vive igual o jumento, como a minha mãe dizia. Minha mãe dizia, menino, tu dorme que nem um jumento e acorda que nem um cavalo. Né? Tem crente que se converte que nem um jumento e vive. Não entende, irmãos, o plano de Deus, amém? Bora ver aí se Deus tem mesmo ou não tem. Amém, minha gente? Vamos aí para Ezequiel. Ezequiel. Eu ver só o capítulo aqui. É desta maneira, meu povo. Hoje eu estou com uma Bíblia diferente no meu celular aqui, todo desajeitado. Cadê tu, Ezequiel? Acho que é aqui, ó. Espera aí. Bora ver esse aqui mesmo. Eu acho que é aqui mesmo, espera aí. Se não for, não é. É não. Então esquece isso aqui, ó. Quer dizer, vá para Jeremias, capítulo 1, versículo 5. Jeremias 1, 5. Espera aí. Dentro do Ezequiel, ainda vou achar esse Ezequiel. Mas vai lá para Jeremias. Já Jeremias 1,5? Eu não achei, não. Eu sou organizado, mas às vezes Jeremias 1,5, às vezes organizações dos outros. Jeremias 1,5. Antes que te formastes no ventre, te conheci. E antes que saísses da madre, te santifiquei às nações e te dei por profeta. Ezequiel disse a mesma coisa. Ezequiel disse a mesma coisa. Ele diz aqui, ó, antes que te formastes no ventre, conheci. Deus falando para Ezequiel. E antes que saias da madre, te santifiquei às nações. No caso de Ezequiel, o plano de Deus para a vida dele era ser profeta às nações, amém? Mas nem todo mundo tem esse chamado. O que nós aprendemos aqui é que quando nós nascemos, irmão, nós já nascemos com uma vocação de Deus. Deixa eu dizer uma coisa. Muitas pessoas, eu sou uma delas, quando eu nasci, desde criança, eu sempre tive um negócio para querer tomar a frente de coisas, liderar, tomar a frente, fazer esse tipo de coisa. Desde pequenininho, velho, na escola. E quando eu me converti, eu entendi que isso tinha a ver com o meu chamado pastoral, com liderança. Tinha a ver com... Eu sempre gostei de liderança. Sempre, antes de ser crente, lia livros sobre liderança, lia livros sobre administração. Sempre sonhei de fazer faculdade nessa área aí. Me matriculei 2 vezes em faculdades falando dessa área. Depois que eu me converti, eu entendi que isso tinha a ver com o meu chamado. Esse negócio de liderar tinha a ver com o chamado pastoral. Tem gente, irmão, que gosta de música desde pequeno. Muitas vezes é um chamado, uma vocação para ser ministro de música.
Outros gostam de viagem, de viajar. Desde pequenininho, novinha, que a Esté gosta de viagem. Gosta de viagem, gosta dessas coisas e fala de outros países, de outros lugares, de viajar, não sei para onde. É o que ela fala dia e noite, desde bebezinha. Com um certo tempo, eu comecei a perceber que isso não era qualquer coisa, que fazia parte do plano de Deus para a vida dela. E aí a gente botou ela no curso de inglês e a gente está fazendo a nossa parte, porque nós sabemos que tem uma coisa a ver com isso aí. Eu não sei o que é, mas tem a ver com viajar, com ir para outros países, com ir para outros lugares. Tem a ver com isso aí. Não sei se ela tem vocação para ser guia turística, para ser aeromoça, para ser missionária, sei lá o que é, né? Eu só sei que tem a ver com isso aí, com viajar, com ir para outras nações, para outros países. Tem a ver com isso. E às vezes, irmãos, a pessoa não entende. Amém? Desde criança, desde o ventre da mãe, Jeremias está dizendo, que ele já tinha a sua vocação. Paulo diz, irmãos, lá em Romanos, capítulo 8, versículo 28. Romanos 8. Romanos 8, 28. Olha o que Paulo disse aí, ó. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Diga eu. Aqueles que são chamados, diga eu. Segundo o seu propósito. Então ele diz que aqueles que amam a Deus, que é você, eles são chamados. Não diz que é os pregadores, é todo mundo que ama a Deus. São chamados com um propósito. Qual o propósito de Deus para você? É você ser empresário? É você ser executivo? É você mexer com saúde? É mexer com ação social? Com comunicação? É você trabalhar no trânsito? É o que é que Deus tem para a sua vida? Isso tem a ver com a vida profissional. Mas existe também um propósito na igreja. Qual o propósito de você na igreja? Deus tem um propósito com você na vida profissional. Deus tem um propósito com você na obra dele. E qual é o meu propósito na igreja? É eu trabalhar com criança? É eu trabalhar com idosos? É eu evangelizar? É eu trabalhar com as pessoas que estão afastadas da igreja, trazendo de volta? É eu interceder na igreja? É eu pregar a palavra lá na frente do púlpito? É eu evangelizar? É eu fazer estudo bíblico? Né? É eu orar pelos doentes? É eu abrir uma obra em algum lugar? É eu fazer o quê? É eu pregar na rua, pegar uma caixa no meio da rua pregando? Qual é o propósito de Deus para a sua vida na obra dele? Nós temos que saber, tenha paciência aí que eu já lhe digo como é que descobre. Em Gálatas 1,5 ele repete quase a mesma coisa. Tu achou, Reza? Achou? Já a gente vê. Vamos ler logo Gálatas 2,5. Quer ver como eu errei isso aqui também? Eu preparei essa ministração em 5 minutos, você entende, né? Gálatas, bora Gálatas, me ajuda. Gálatas 2, 5. Deixa eu ver. Aos quais nem ainda por uma hora cedemos com sujeição, para que a verdade não é. Mas Paulo disse aí em Gálatas também. Em Gálatas também tem outro versículo que ele fala a mesma coisa. Que ele fala que ele foi chamado, que ele foi vocacionado desde o nascimento. Então Deus, irmãos, ele tem um chamado, tem uma vocação, tem um propósito, tem um plano de Deus, um plano dele para cada filho dele. Não só um, mas vários, porque ele tem um plano na vida profissional, na vida na igreja, ele tem um plano com você numa cidade, num lugar. Deixa eu dizer uma coisa, eu já li isso muito em muitos livros, né?
Gálatas 1,12, é? Minha esposa... Gálatas 1,15, vamos ler aí. Gálatas 1,15, é? Vocês vão me ajudando aí, ministrar, olha aí que maravilha. Eu acho que qualquer dia eu vou vir aqui sem saber de nada. Irmãos, e agora? Como é que nós vamos fazer? Não tem nada para pregar. Mas quando aprove a Deus, que desde o ventre, diga desde o ventre, da minha mãe me separou e me chamou pela sua graça. Desde o ventre, irmãos, isso aí não é só com Paulo, não, é todo mundo. Todo mundo já tem, desde o nascimento, um propósito. Deus já tem caminhos, já tem direções para a vida das pessoas. E a gente devia, e nós que somos crentes, viu, crentaiada? Você tem a responsabilidade de ajudar seus filhos. Observar seus filhos. Começar a ter cuidado. Esse menino nasceu para quê? Essa menina nasceu para quê? O que ela gosta? Ela é boa em quê? E você começar a observar, para desde criança, como nós temos feito com a nossa filha, você já ir ajudando o seu filho a encontrar o plano dele para a vida dele. Entendendo desde pequenininho que Deus tem um plano para a vida dele. Deus tem um projeto para a criança não nascer, né, não crescer desorientado. Esses dias eu estava num lugar, sentado com os pastores. Aí um deles dizendo assim, olha, meus filhos querem saber de Deus, não. São crente, não. Eles querem lá saber de Deus. Eu já lavei as mãos. Um dia desse, um filho de um pastor, um tempo desse aí, foi fazer o rema. E o pai dele é um dos maiores pastores do Ceará inteiro. O pai dele pastoreia no mínimo aí umas 40 mil pessoas. Uns 10 mil pastores. Sei lá, não tenho noção, mas é muito grande o ministério dele. Ele tem vários filhos, não vou dizer aqui quantos, para você não ficar pesquisando, né? Quantos filhos o pastor tem. Não é do Verbo da Vida. Mas vai ver, sei lá, eu não conheço. Vai ver que no Verbo da Vida também tem uns malas desse jeito. Mas ele tem vários filhos, irmãos. Só tem um que é crente. O resto, tudinho, é desviado e é um problema. Problema. Filho de pastor. Eu conheço crente, irmão, que tem 50 anos de crente, não tem um parente, um filho crente. Nunca ganhou um parente para Jesus. Por quê? Porque não entende a palavra, porque não anda em sintonia, em intimidade com Deus. Porque a Bíblia diz que se a gente não cuidar dos nossos, e a primeira coisa que tem que fazer é salvar, a gente é pior do que o incrédulo. Davi ganhou o mundo todo, perdeu a família. Jó ganhou a família e perdeu o mundo. O ideal é a gente equilibrar. Ganhar o mundo, ganhar a família também. Equilibrar, né? Tu achou onde, hein? O Jeremias aí? Ezequiel? Ezequiel 2. Ezequiel 2:3, é? Ezequiel. É isso mesmo, é. 2:3, né? Olha aí. Eu anotei 33. 2:33. 2:3, ó. Amém. Diz assim, ó. É isso mesmo. Deixa eu ver. 2:3. Disse-lhe, filho do homem, eu te enviei aos filhos de Israel, às nações rebeldes que se rebelaram contra mim. Eles e seus pais transgrediram contra mim até este mesmo dia. E os filhos são de semblante duro e obstinados de coração. Eu te envio a eles e lhes dirás, assim diz o Senhor. E eles que ouçam e deixem de ouvir. Aí vai. Peraí. Não é aí não. Bom, mas é por aí depois vocês vão achar. Mas Ezequiel disse a mesma coisa. O importante é que a Bíblia diz, e você já viu aí nos versículos que eu li, que Deus tem
planos para a nossa vida, amém? Diga, Deus tem planos. Você já tem certeza disso? Você está certo disso? Tá ou não? Pronto. Pois vamos para a segunda coisa. Vale a pena eu buscar esses planos? Será que eu não tenho planos melhores? De repente, né? Tem um plano, mas eu tenho um melhor? Vamos ver Isaías 55:9, para a gente ver se vale a pena buscar o plano de Deus ou se o nosso é melhor. Isaías 55:9. É meia hora para a coisa abrir. Do que os vossos pensamentos. Amém? Irmão, a primeira coisa que ele está dizendo é que os planos dele, a visão dele, o propósito dele, o projeto dele para a nossa vida é maior do que o nosso, assim como o céu é mais alto do que a terra. Amém? Vale a pena buscar os planos de Deus? Se você tem um plano, irmão, de ser sei lá, um auxiliar, um técnico de enfermagem formado na FATEM, Deus tem um plano de você ser um médico formado na melhor universidade que tem no Brasil. Amém? Ou uma médica. Se você tem um plano de dirigir na empresa Vitória, e amém, pode ser que comece por aí. Mas se você buscar Deus, se Deus tiver um plano de você dirigir um avião, ou de você dirigir na maior empresa que existe, ou de você ser um motorista particular de grandes autoridades. Resumindo, irmão, o plano de Deus é maior do que o nosso, assim como o céu é mais alto que a terra. Quando eu me converti, eu ouvia muito um ministro chamado Edson Rebostini. Ele prega muito na internet, ele é da nossa visão, só que ele é discípulo do David Copeland, e nós somos do Kenneth Reagan, mas eles são da mesma visão doutrinária. O nome dele é Edson Rebostini, o nome da igreja dele é Igreja Bíblica da Paz. E o pastor Edson, quando eu me converti, eu ouvia muito ele, e ele falava muito, ele disse, meu amado, que ele prega chorando, mas ele é tão ungido que até eu gosto dele pregando. Eu não gosto de quem fala nada chorando, prega chorando, canta chorando, fala chorando. Nada. Antigamente, quando o Diante do Trono estava no auge, né? Aí eu ouvia as músicas do Diante do Trono, mas era mesmo porque é muito abençoada, mas eu era incomodado com o choro, porque eu não gostava muito de choro e eles cantam tudo chorando. Aí quando a Mariana e o André Valadão surgiram, que eles cantam alegre, eu falei, pronto, foi Deus que botou. Aí eu me apaixonei pelas músicas dele, porque a Ana Paula Valadão era aquela choradeira dela, né? Mas é uma bênção, mesmo chorando a mulher é ungida. E o pastor Edson Rebostini, mesmo chorando, não tem jeito, irmão, o homem é ungido. E ele pregando, chorando, meio amado. Aí ele chorando, ele pregando, ele prega chorando. Aí ele dizia assim, olha, se você tem uma visão, uma visão que você acha que consegue alcançar, isso não é de Deus. Porque a visão de Deus sempre é impossível para você. O nível de Deus para você sempre é impossível. Eu não dou conta disso não. Moisés disse, eu sou gago. Né? Gideão disse, como é que eu vou vencer isso tudo se eu estou morrendo de medo aqui, dentro desse buraco? Jeremias disse, eu sou uma criança, ou foi Ezequiel. O outro disse, eu sou filho da menor família. Eu sou o menor filho da menor família na minha cidade. Como é que eu vou fazer isso? Paulo disse, eu sou um perseguidor da tua igreja. Como é que eu vou agora ganhar alma, ser apóstolo, se eu sou um perseguidor? Pedro chorou diante de Jesus, eu sou um desastrado. Como é que eu vou ser um apóstolo? Eu acabei de trair o Senhor. Irmãos, o plano de Deus é tão maravilhoso que é impossível que você naturalmente vai ser impossível. E deixa eu dizer, e você, mesmo vendo que é impossível para você, você vai saber
que vai se cumprir, porque você vai entender que é Deus que vai cumprir. Uma vez eu estava ouvindo um irmão, né, pregando, falando, né, um irmão, ele não é pastor não, é um irmão. Aí ele pregando, ele contando, irmãos, que uma vez ele estava, é o Gideão, dono da loja lá do centro, como é o nome? Loja de livro. A outra, do lado. Bíblia Opções. Ele é dono da Bíblia Opções. E uma vez eu vi o Gideão, ele é meu amigo pessoal, porque eu trazia camarão para ele de Aracati. Teve pouco tempo, foi um período atrás, no meio da pandemia, que ele me ligou pedindo oração. E aí ele é um grande empresário, ele tem várias livrarias no Brasil, em vários lugares do Brasil. E tem muito dinheiro. Uma vez eu vi o testemunho dele, ele contando, ele dizendo que quando ele era criança, não tem aquelas mulher que vende coisa de Avon, né? Que vende, ainda hoje tem, né? Que vende produto, né, da Avon, as revistinhas, os vendedores da Avon. Ele disse que a mãe dele fazia aquilo ali, porque ela não ganhava quase nada. Aí a mãe dele percebeu que o menino era desenrolado. Ela pegou e começou, né, a incentivar ele. Aí ela fez um cadastro, ele ainda criança, e ele começou a fazer aquilo ali. E ele disse que desde pequenininho ele sabia que ele tinha nascido para vender livro. E ele só queria vender livro. A mãe dele dizia, meu filho, venda tapaué, venda creme, venda shampoo. Ele, não, eu quero vender livro. Tinha aquele livro do Bidu, não tem do Bidu? Bidu. Vendia o livro do Bidu tudinho. É o novo. Não. Aí é só para as antigas, você não sabe o que é isso não. Alguém aqui sabe o que é o Luiz Bidu? Bigu? É só o irmão Eduardo que sabe. É um homem que parece que dá dica, sei lá o que ele faz. Mas ele é antigo, né, negócio de revista. E ele dizia, eu nasci para vender livro. Aí quando ele se converteu, ele foi vender livro. Porque ele nasceu para aquilo ali, irmãos. E ele disse, sim, mas o testemunho dele é forte. Porque ele disse que desde pequenininho, Deus falava com ele, dizia assim, ó, você vai viajar o mundo todo vendendo livro. Ele ficava pensando, mas como viajar o mundo vendendo livro? Povo, como é que é isso? E com o tempo, a livraria dele começou a patrocinar eventos, tudo que era canto, e ele viajava mesmo para os Estados Unidos, patrocinar evento lá, e ele ia como representante da livraria, ia para vender material lá, para patrocinar e vender material. Então, irmãos, o plano de Deus é grande, essa é uma das coisas que vale a pena nós buscarmos o plano de Deus. Amém? Sabe qual é a segunda coisa? A segunda coisa está em Jeremias 29, 9. Jeremias, ficou mudo ali, não foi ela? Ficou mudo aí? Jeremias 29, versículo 9. Versículo 10, aliás. Porque assim diz o Senhor, certamente que passados, que é isso? Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a respeito de vós, diz o Senhor, pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Irmão, você tem que marcar isso aqui na sua Bíblia. Porque aqui está quase a receita de tudo que eu vou falar aqui hoje. Primeiro, eu sei, Deus diz, olha, eu sei. Eu não esqueci não. Eu estou lembrando. Deus nunca esquece. Pastor, mas tem 20 anos que eu não busco a Deus. Será que Deus não já esqueceu o que Ele tinha para mim? Olha o dedinho que diz que não. Como diz a professora Vera. Se você viver 1 milhão de anos, Deus nunca vai esquecer. No dia que você buscar a Deus, Ele vai dizer, ei, não esqueci não, viu? Você nasceu para isso aqui. Deus não vai desistir dos planos dEle para a sua vida. Nunca.
Você pode falhar 1000 vezes, ele vai continuar dizendo, bora continuar. Se levanta, bate a poeira e vamos para frente que atrás vem gente. Ele diz, eu sei, eu me lembro, eu não vou esquecer, eu vou continuar lembrando do plano que eu tenho para você. Aí ele diz assim, ó, são planos de paz e não de mal. Irmãos, olha que coisa maravilhosa. Eu sei que os planos de Deus para a minha vida sempre vão ser muito maior do que o meu. E eu sei que sempre serão planos bons. Mas será que Deus não tem um plano para eu morrer debaixo de um caminhão? E se Deus tiver? Só acho que eu vou ser juiz. Porque Aí no 6, ele vai orar. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e a cauda da sua veste enchia todo o templo. Serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com uma cobria o rosto, com 2 cobria os pés e com 2 cobriam, voavam, né? Clamavam uns aos outros dizendo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram a voz daquele que dizia, e a casa encheu-se de fumaça ou de glória. Então disse eu, ai de mim. KKKK, né? Aí ele estava querendo culpar todo mundo, aí ele viu, ai é de mim. Pois estou perecendo, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o rei, o Senhor dos exércitos. Porém, um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva, que tirou do altar com uma tenaz. E com a brasa tocou a minha boca, e disse, eis que isso tocou os seus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e expiado o teu pecado. Depois disso ouvi a voz do Senhor dizendo, a quem enviarei, e quem há de ir por mim? Então eu disse, eis-me aqui, envia-me a mim. Como foi que Isaías descobriu o plano de Deus para a vida dele? Orando. É a principal maneira, orando. A Bíblia diz em Jeremias 33:3, clama a mim e responder-te-ei e te mostrarei as coisas que você ainda não sabe. Simples assim. Eu não sei o plano de Deus, é só orar que descobre. Eu não sei o que fazer, é só orar que descobre. Eu não sei para onde ir, é só orar que descobre. Eu não sei para onde voltar, é só orar que descobre. Eu não sei como resolver, é só orar que descobre. Não há nada oculto que não seja revelado. Está faltando é oração. Só que aí ele diz lá, clama, e aí eu vou te mostrar, ora. Então a oração, irmãos, é a principal maneira que eu tenho para descobrir os planos de Deus na minha vida. Uma pessoa que tem uma vida de oração, ele sabe. Ele sabe qual é a profissão que Deus tem para ele. Ele sabe onde é que Deus quer que ele mora. Sim, irmãos, eu ia falar do Gideão, da Bíblia Opções, para falar sobre a questão geográfica. Uma vez eu conversando com ele, aí ele disse assim, irmão, eu fui montar uma loja não sei aonde em Recife, que ele não é daqui, é de lá, e não deu certo. Eu fui, não sei para onde deu certo. Eu orei, Deus falou para mim, vai para Fortaleza, no Ceará, e abre uma loja lá. E ele disse assim, eu não entendo porque que Deus, quando ele tem um plano, ele tem um lugar. Irmãos, isso é bíblico. O pastor Bud chegou no Brasil, Deus saiu vários lugares, mas Deus disse para ele, ó, o lugar vai ser lá em Campina Grande, é lá que vai começar o negócio. E foi lá. Tem um pastor aqui no Ceará, que ele foi pastor em vários lugares, ele disse que Deus dizia para ele, volta para a tua cidade. E ele dizia, não, mas eu quero abrir em São Paulo. Eu quero ser pastor de uma igreja no Brasil todinho, famosa na televisão, não sei o que. Deus falou, vai para o Ceará. Mas, Senhor, mas eu quero ficar aqui em São Paulo, que a minha igreja vai ser a maior. Vai mesmo, mas é no Ceará. Mas eu vou para o Rio de Janeiro, Senhor, Ceará. Eu vou para Minas Gerais, Ceará. E ele veio, a igreja dele é a maior do Ceará, mas tem que ser no Ceará. Irmão, se Deus tem um negócio com você em Capuã, vai ser no Capuã, assim, do jeito que ele fala, no Capuã. Não vai ser na Cocaia.
Não vai ser no Araturi, vai ser no Capuã. Preste atenção. Quando você estiver servindo a Deus, que Deus, Ele leva em conta o lugar. Você não muda por qualquer motivo. Eu estava dizendo hoje aqui que uma pessoa mudou de um lugar para outro, sem olhar a direção de Deus. Quando ela falou comigo, eu sabia. Eu falei, meu irmão, isso aqui é o laço do diabo para acabar com a família, com o casamento desse irmão. Sabe quanto tempo durou para o diabo fazer isso? Nem um mês. Eu disse para ele, irmão, vamos orar. A pessoa sumiu e só apareceu no dia de dar tchau. Aí eu disse para ele, irmão, volta. Volta. Vamos continuar onde a gente estava. Não era hora de você ir embora. Tomara que volte. Se não voltar, o diabo vai destruir a mulher dele, a família dele, o emprego dele, que já está quase destruído, já tudo indica que ele vai perder. E a vida dele. Só por causa de uma mudança. Eu queria mudar daqui para ali. Pastor, é proibido eu mudar. Não estou dizendo isso não. Estou dizendo que se você é cristão, ora a Deus, irmão, antes de mudar. Ora a Deus antes de mudar de emprego. Quantas pessoas já chegaram para mim, pastor, eu vou mudar de emprego? Irmão, mas por quê? Mas porque eu quero. Porque mudou e depois se arrebentou inteiro. Eu vou botar um negócio, irmão, ora. E por que não faz assim? Não, é porque eu tenho dinheiro. Uma vez a pessoa chegou para mim e disse assim para mim, eu vou montar um negócio. Falei, vai sair do emprego? Vou. Mas assim, já orou? Não, mas pastor, não tem como dar errado não. O negócio é o negócio do momento. Eu gosto. Aqui em Capuã não tem. Eu tenho dinheiro, fechou. E fechou mesmo. Irmão, abri um negócio que realmente não tem aqui em Capuã, com o dinheiro que era necessário, tudo direitinho, mas não deu certo. Se a pessoa tivesse feito uma coisa aqui, no lugar errado, da maneira errada, na hora errada, sem dinheiro, mas Deus tivesse mandado, tinha dado tudo certo. Um irmão da nossa igreja, que eu não vou dizer o nome, mas do Verbo da Vida, ele disse que um irmão chegou para ele e disse assim, irmão, eu vou aqui na Caucaia, vou abrir um monte de igreja que vou ganhar a Caucaia todinho. Aí ele disse, irmão, mas por quê? Porque eu tenho dinheiro, eu sou pastor, eu tenho dinheiro. Ele falou, é. Pois eu vou fazer. Sabe o que ele fez? Gastou sabe o que é É R$1 milhão em igreja em Caucaia. Sabe o que ele fez? Quebrou, e o filho dele, a família dele estão na desgraça, voltaram para a droga, separou, o diabo destruiu a vida dele, está congregando com o rabo entre as pernas, não sei aonde, foi embora até de Caucaia. Gastou R$1 milhão em igreja aqui em Caucaia, comprando terreno, construindo igreja e pagando pastor, e deu errado, e eu acho pouco. Eu acho pouco. Irmãos, se Deus mandasse ele abrir uma igreja sem dinheiro, sem prédio, debaixo de uma mangueira, ele podia abrir uma igreja sem dinheiro, sem prédio, sem nada, debaixo de uma mangueira que dava certo. Mas se Deus não mandou, não inventa. Não inventa, irmão, porque só vai dar problema. No final das contas, você vai ter dificuldade se não der errado, como foi o caso. Amém? Primeira coisa é orar. Amém, minha gente? Amém. Em João 5,39, Jesus disse, examinar as escrituras, porque julgais ter nela a vida eterna, e são elas que testificam de mim. João 8, 5,39. As escrituras, Jesus diz, as escrituras, elas testificam de mim. Elas falam de mim, amém? Irmãos, olha aqui para mim explicar isso, que às vezes tem gente que pode não entender. Quando eu me converti, eu comecei a olhar para a Bíblia. Aí primeiro, no Velho Testamento teve um personagem que eu olhei e eu disse, rapaz, eu tinha um negócio com esse cara, eu já li a história dele 1 milhão de vezes, eu nunca assisti filme bíblico que eu não gosto, não vejo graça, mas o dele eu já assisti 1 milhão de vezes, e tudo que tem a ver com ele eu acho interessante, e se eu tivesse um filho homem, eu ia ser tentado a botar o nome dele, só que o nome dele é feio demais, mas eu até pensei em botar o nome dele. É o Zé, é o irmão Zé, mais conhecido como José. Irmãos, eu sabia que a minha vida tinha alguma coisa a ver com a vida daquele cara ali. Irmãos, e quanto mais eu vivo, mais eu olho
E eu sei exatamente por que Deus falou para mim que a minha vida tinha a ver com a vida dele e de Davi. Toda vez, minha esposa lembra disso, que alguém falava alguma coisa de mim, ou falava de José, ou de Davi, ou de Jeremias. Porque eu sei que Deus tem eu tenho uma coisa, uma paixão muito grande pela minha família. E eu trabalho muito pela salvação da minha família, que é uma das coisas de José. Eu tenho um chamado pastoral, que tem a ver com Davi. E eu sou muito apaixonado por Deus e sou muito quebrantado, que tem muito a ver com Jeremias. Então, irmãos, quando você começa a ler a Bíblia, coisas da Bíblia vão virar coisa pessoal para você. O irmão Reagan disse que quando ele lia a vida de Paulo, ele dizia, eu aqui. Isso aqui é eu. Fui chamado para isso aqui. Ou então do Smith Wigglesworth, que era outro também que ele se identificava. Então, irmão, você vai ler a Bíblia, Deus vai mostrar personagens, versículos, exemplos da Bíblia, que vai ser a sua cara. E essas coisas vão ser dicas do que Deus tem para você. Eu comecei a montar, ganhar minha família, José, ser pastor, Davi, adorar a Deus, ser um adorador, Jeremias. E eu ver versículo na Bíblia, fé. Os pastores amigos meus diziam assim, tinha um deles maravilhoso, que eu moro bem aí em Messejana, de vez em quando visitar ele, eu não me lembro, o Ariston, que ele me via pregando, né? Aí ele me abraçava quando terminava, ele dizia assim, rapaz, cara, você só fala de fé e de milagre. Meu irmão, é impressionante, você só fala disso. Porque eu fui chamado para fazer isso, falar de fé, de milagre e de oração. Então, irmãos, toda coisa da Bíblia que tem a ver com fé, com milagre, com oração, eu me identifico. E essas coisas são dicas do que Deus chamou você para fazer. Um rapaz, ele disse que começou a ler Provérbios 23, acho que é o 23. E ele disse que só lia Provérbios 23. Aí, ele disse que pegou, e ele, antes, quando ele era do mundo, ele era alcoólatra. Se você for evangelizar um alcoólatra, é só você pegar Provérbios 23 e explicar para ele com sabedoria que ele se converte na hora. Aí ele disse que pegou esse capítulo e Deus falou com ele. Tem alguma coisa aqui com você aqui. Sabe o que aconteceu? Ele montou uma casa de recuperação. Ele tem uma casa de recuperação em Aquiraz. Pastor Nonato Pinto. Então ele ali naquele capítulo, ele entendeu que tinha a ver com um alcoólatra, e com o tempo ele foi entendendo que Deus tinha um chamado para ele trabalhar com gente viciada, e aí ele montou uma casa de recuperação, que recupera dependente químico, alcoólatra, pessoas desse tipo aí, tem vícios. Então, irmão, na palavra você vai ter coisas que vão se identificar com você, e você vai perceber que tem a ver com a sua chamada, com a sua vocação, com o plano de Deus para a sua vida. Amém? Existem pessoas, né? Às vezes quando eu vejo o trabalho que algumas pessoas aqui da igreja fazem, por exemplo, a Vanessa, o Eduardo e a dona Benta fazia muito. Eu olho, é Barnabé. Nem sei se eles veem isso. Mas era aquilo ali que Barnabé fazia, irmãos. Barnabé, ele ficava nos bastidores da igreja, só fazendo isso. Ajudando as pessoas, firmando as pessoas, levantando as pessoas, amando as pessoas. Barnabé significa consolador. Então ele fazia o que o Espírito Santo faz, ficava nos bastidores, ninguém via, mas era ele que levantava os caídos, fortalecia os fracos, levantava aqueles que estavam derrubados, trazia de volta quem estava perdido, era Barnabé. E tem gente na igreja que são Barnabés. E às vezes ela não lê a Bíblia, não consegue se identificar. Mas se lê, ela vai se identificar. Rapaz, aqui Barnabé. Quando eu olho para o Cassiano, e eu uma vez conversando com ele, eu disse, Cassiano, quem é que tu se identifica na Bíblia? Eu falei, ele falou na bucha, Filipe. Você olha para as pessoas e você conhece a Bíblia, você vai ver personagem. Rapaz, essa pessoa é a cara do fulano de tal na Bíblia. É a cara do versículo tal, do exemplo tal, da passagem tal. Quem conhece a Bíblia começa a se identificar e vê as pessoas na Bíblia. Tem a ver com o chamado dele na Bíblia. E aí a pessoa não lê a Bíblia. Como é que vai se ver na Bíblia? Não consegue. Mas se ela conseguir ler a Bíblia, ela vai se identificar. Amém?
Amém, minha gente? Outra coisa, sabe o que é? É você, tem a ver com o que eu estou dizendo, é você olhar para os seus próprias qualidades, para as suas virtudes, para as suas, os dotes, os seus dotes. O que você faz bem? Moisés, quando ele era criança, o cara estava perturbando lá um outro lá, ele pegou, matou o cara e enterrou. Na hora ele não entendia. Mas ali já era Deus dizendo, ó, você foi chamado para ser libertador, mas vai com um jeito, meu filho, não é para matar o povo, não. Era para ele ter separado a Bíblia, a briga, e ter libertado aquele rapaz que estava apanhando, mas ele foi lá e matou, foi logo. Mas já tinha a ver com o chamado dele. Ele se incomodava quando ele viu o cara sendo oprimido, porque ele foi chamado para libertar os oprimidos, porque ele era um libertador. Moisés significa libertador. Então isso estava nele. Tem gente que vê uma pessoa necessitada e ela é diferente, todo mundo vê, mas ela, quando ela vê, tem uma coisa diferente. E agora, quando forem ajudar os mendigos, as mulheres têm que ter até cuidado, e os maridos também orar muito em línguas. Para as mulheres ser crente mesmo, que os mendigos é um problema, negócio de evangelizar mendigo, viu? Ela disse para minha filha, só evangeliza mendigo agora se eu estiver presente no recinto. Quem não entendeu nada, fique sem entender mesmo. Ele não perdeu nada. Deixa eu dizer, aquilo ali, irmão, às vezes tem a ver com a chamada da pessoa. Tem gente que gosta de falar, tem a ver talvez com a sua chamada. Você deve ter alguma chamada na área ministerial. Tem gente que é muito sensível. E a pessoa diz assim, rapaz, eu nem oro essas coisas todas, eu não vivo orando, não vivo, mas eu tenho uma sensibilidade, eu consigo, ter maior sensibilidade. Deus me usa muito nos dons espirituais, principalmente de revelação, e eu nem oro essas coisas todas, porque chamado profético, provavelmente. Tem gente que do nada evangeliza alguém, a pessoa se converte, aí o outro passa um mês orando e evangelizando, ninguém se converte. Provavelmente tem um chamado evangelístico. Tem gente que lê a Bíblia, conhece a Bíblia todinha, mas na hora de falar, fica gaguejando. Aí tem o outro que lê a Bíblia um pouquinho, quando vai falar, explica de um jeito, que ele diz, meu irmão, nem estudo tanto a Bíblia, mas quando eu vou falar, eu explico bem direitinho. Provavelmente tem um chamado de ensino. Tem gente que gosta de cuidar das pessoas, gosta de trazer as pessoas para perto, cuidar das pessoas e tal. Provavelmente tem um chamado pastoral. Tem gente que gosta de abrir trabalho, de ir para outros lugares. Eu quero fazer a obra, mas bem acolá, bem ali. Talvez tenha um chamado apostólico. Tem muito a ver. E na área natural também. Tem gente que gosta de ver filme de coisa, de operação, não sei o quê. Isso já tem a ver. Talvez a pessoa tenha uma vocação para trabalhar na área de saúde. Resumindo, irmãos, os seus próprios instintos dão uma dica do que você é, amém? Do que você for chamado. Filipenses 2,13, vem aqui o louvor. Diz que é Deus que coloca em você o querer e dá capacidade de realizar. Então, irmão, é Deus que lhe dá o chamado, a vocação, e é Deus que lhe capacita para cumprir esse chamado e essa vocação. Amém? Filipenses, eu falo o quê? Filipenses 2,13. Então não se preocupe, o chamado de Deus, você não precisa se preocupar, porque aquilo que Deus lhe chamou para fazer, Ele lhe capacita para realizar. Você não vai fazer na sua própria força, você não vai fazer com a sua própria capacidade, é Deus que vai lhe dar capacidade para fazer, amém? Vamos ficar de pé, vamos orar. Enquanto os irmãos cantam, é hora de nós entregarmos, rendermos a nossa vida, consagrarmos a nossa vida ao Senhor, para que nós possamos entender o chamado dEle, o propósito dEle, o plano dEle para a nossa vida. Ore ao Senhor nessa noite. Aleluia. Oh, aleluia. Obrigado, Pai. O Senhor é maravilhoso. O Senhor é maravilhoso, Pai. Nós amamos a Tua presença. Pai, nessa noite, nós queremos buscar os planos do Senhor para a nossa vida.
Nós queremos consagrar nossa vida a Ti, para que o Teu plano se cumpra na nossa vida, Pai. Nós não queremos cumprir o nosso próprio plano, fazer nossa própria vontade, mas queremos cumprir os Teus planos, fazer a Tua vontade. Queremos estar onde o Senhor quer que estejamos, fazer o que o Senhor quer que façamos, ser o que o Senhor quer que sejamos, Pai. Nós queremos render a nossa vida, consagrar a nossa vida ao Senhor nessa noite, para que o Teu plano, o Teu projeto, o Teu propósito fique bem evidente, bem claro na nossa vida. Enquanto eles cantam, você adora ao Senhor, se consagra a Ele, porque Ele vai revelar, Ele está revelando, Ele está mostrando, Ele está ali iluminando, abrindo o seu entendimento, seus olhos para ver qual é o plano dele para a sua vida ministerial, qual é o plano dele para a sua vida na igreja, qual é o plano dele para a sua profissão, qual é o propósito dele para a sua vida. Você está entendendo? Você está começando a perceber, a entender o que o Senhor chamou você para fazer, qual a vocação dele para a sua vida. Quanto mais você orar, mais você vai perceber isso. Quanto mais você lê a palavra, mais você vai ver na palavra aquilo que revela o plano dele para a sua vida. Quanto mais você olhar para as suas próprias capacidades, para o seu próprio desejo, seus instintos naturais, você vai ver, você vai entender, perceber qual é o plano, propósito, projeto do Senhor para a sua vida. Você vai ver que Ele tem planos grandiosos, planos de paz e não de mal. E você vai ficar apaixonado por esses planos e vai viver em função dos planos de Deus para a sua vida. Você não vai querer mais fazer a sua própria vontade. Você não vai querer mais seguir os seus próprios desejos, seus próprios planos. Porque os planos de Deus são grandiosos, são encantadores, são maravilhosos. E você vai perceber isso em nome de Jesus. Obrigado pela Tua graça maravilhosa. Obrigado pelos Teus planos poderosos, Pai. Obrigado pelos Teus planos poderosos para a nossa vida. Obrigado pelos Teus planos grandiosos para a nossa vida, Pai. Obrigado pelos Teus projetos perfeitos, pelos Teus pensamentos grandes, Pai.
pela tua vontade que é boa, que é agradável, que é perfeita, Pai. Obrigado porque o Senhor tem nos chamado para viver os teus planos. O Senhor tem nos convocado para viver os teus projetos, os teus propósitos, Pai. E nessa noite nós consagramos a nossa vida a Ti. Nós dizemos que seja feita a Tua vontade na nossa vida, Pai. Que seja feita a Tua vontade na nossa vida profissional. Que seja feita a Tua vontade na nossa vida ministerial e espiritual, Pai. Nós queremos fazer a Tua vontade, aquilo que o Senhor nos chamou para fazer na nossa igreja. Nós queremos cumprir o propósito do Senhor, aonde o Senhor nos colocou. O Senhor nos colocou nessa igreja com um propósito, com um plano. E nós queremos cumprir esse plano e esse propósito, Pai. Nós queremos fazer o que o Senhor nos chamou para fazer, ser o que o Senhor nos chamou para ser, estar onde o Senhor nos chamou para estar. Pai, nós queremos fazer aquilo que o Senhor nos chamou para fazer na nossa vida profissional. Nós queremos, Senhor, estar na profissão que o Senhor nos chamou para estar, fazendo o que o Senhor nos chamou para fazer, Pai. Nós queremos cumprir o projeto e o propósito do Senhor na nossa vida. Nós queremos buscar, aleluia, a vontade, o centro da vontade do Senhor para a nossa vida, Pai. Porque nós sabemos que o melhor lugar é no centro da Tua vontade. O melhor lugar é fazendo o que o Senhor nos chamou para fazer. É sendo o que o Senhor nos chamou para ser. É estando aonde o Senhor nos chamou para estar, Senhor da glória. Consagramos a nossa vida, Pai, diante da Tua presença. Aleluia. Oh, Rabandra Babababare. Ore em Espírito, ore em línguas. Aquele que ora em línguas, ora segredos espirituais. A oração em língua revela segredos, coisas que você não entendia ainda. Quando você ora em línguas, você recebe o entendimento. Aquilo que estava oculto, quando você ora em línguas, se revela para você. Então essa hora, ore no Espírito, ore em línguas, se encha do Espírito Santo. Você já sabe mais ou menos o que o Senhor lhe chamou para fazer. Você entendeu mais ou menos nessa noite. Você tem uma dica, uma noção do que o Senhor tem para a sua vida. Mas à medida que você começar a orar, à medida que você começar a ler a sua Bíblia, à medida que você começar a analisar a sua própria vida, a avaliar o que você mesmo faz e como você faz, os seus dotes pessoais, à medida que você começar a olhar para aquilo que o Senhor está fazendo na sua vida, você vai começar a entender com clareza o plano, o propósito de Deus para a sua vida. Aleluia.
favor, que abre as portas do impossível, que traz respostas de lugares de onde eu nem imagino. Existe um favor, que abre as portas do impossível, que traz respostas de lugares de onde eu nem imagino. Chegarei em lugares que ninguém jamais chegou, pisarei em terras que ninguém jamais pisou, por causa do favor de Deus. Chegarei em lugares que ninguém jamais chegou, pisarei em terras que ninguém jamais pisou, por causa do favor de Deus. Abençoado eu sou, abençoado ao sair, abençoado ao entrar e por onde eu passar. Abençoado eu sou, abençoado ao sair, abençoado ao entrar e por onde eu passar. Abençoado eu sou. Obrigado, Pai. Nós somos abençoados, Pai. Obrigado, porque nós vamos aonde o Senhor quer que nós estejamos, Pai. Nós faremos o que o Senhor quiser que façamos, Pai. Oh, aleluia. Obrigado, Pai. O Senhor é maravilhoso. O Senhor é poderoso. Levante as mãos e diga: meu Pai, eu vou cumprir os planos e os propósitos do Senhor para a minha vida, em nome de Jesus. Aleluia. Oh, aleluia. Amém. Aleluia. Amém. Irmãos, fiquem em pé só um minutinho. Nós vamos orar por uma pessoa que é o Felipe, filho da Yeli, que está precisando de oração. Amém? Vamos orar. Pai, no nome de Jesus, nós oramos agora pelo Felipe. Declaramos cura, meu Pai, no corpo do Felipe. Declaramos ele curado, sarado, livre de toda doença e enfermidade. Liberto, meu Pai, de todo problema de saúde. Declaramos o Felipe totalmente sarado, livre, Pai, de todo mal. Em nome de Jesus Cristo, meu Pai, nós declaramos caído por terra todo espírito de doença e de enfermidade que perturba essa criança, que cai por terra, em nome de Jesus, Pai. E ele seja liberto, livre, em nome de Jesus Cristo. Você diz amém. Vamos fazer mais uma oração, mas agora não é por ninguém doente, é pelo Regis, que está muito saudável, graças a Deus. Aqui. Por que nós não oramos por todos os irmãos que aniversariam na igreja? Sabe por quê? Porque vocês não fazem a ficha de membro e a gente não adivinha a data do seu nascimento. Porque era para a gente orar por cada membro da igreja quando aniversaria. Mas como vocês não fazem a ficha de membro, a gente não adivinha. Aí aqueles que a gente conhece, fica sabendo, a gente ora. Amém? Então faça a ficha de membro. Quem não tem, ainda tem aí? Amanhã eu vou imprimir. Quem não tem a ficha de membro, faça, para a gente poder saber, para a gente orar por você também na data do seu aniversário. Amém? Irmãos, eu quero primeiro honrar o Regis, dizer que o Regis é uma bênção de Deus para a nossa vida, para a nossa família e para a igreja. Amém? É uma bênção de Deus e a cada dia está ficando mais bênção. Amém? Está mais magro agora? Ele disse que está mais magro. Vocês estão vendo que ele não está respirando, né? Vamos orar. Pai, no nome de Jesus, nós oramos agora pelo Regis, agradecemos ao Senhor pela bênção, Pai, que o Regis é para a nossa vida, para a nossa família, para a nossa igreja, Pai. Que a bênção do Senhor se multiplique na vida dele poderosamente. Que a cada dia, meu Pai, ele seja mais e mais abençoado e ele seja mais e mais abençoador também, como ele tem sido, Pai.
Meu Deus, nós te pedimos em nome de Jesus Cristo, que o Senhor dê a ele muitos e muitos anos de saúde, paz, alegria, felicidade, conquista, realização, e que todos os planos e propósitos do Senhor se cumpram integralmente na vida dele, em nome de Jesus Cristo. Pai, nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Parabéns. Nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Amém? Aleluia. Agora sente um minutinho aí. Minha gente, deixa eu dizer. Deixa eu falar aqui 3 coisas bem rapidinho. Nós vamos fazer a partir do próximo mês, aqui na igreja, um curso de casais, amém? O que é isso? Depois nós vamos fazer um curso de namoro, depois um de noivado. Desligou, Rez, pode deixar. Depois, e um de solteiro, para arrumar a terapia do amor. Amém? Mas por enquanto nós vamos ter um curso de casais. O que é? Vou explicar para vocês. Vão ser 12 encontros, uma vez por mês. Cada encontro a gente vai trazer um casal de fora, não é daqui, para dar uma palestra para 12 casais aqui da igreja. No final tem uma formatura, entrega de diploma bem direitinho. Então são 12 dias, dia de sábado, certo? E uma vez por mês, amém? Um sábado por mês. Cada casal que vier vai falar de um assunto, certo? Não pode dizer quais são os assuntos, porque me disseram que não pode. Mas são assuntos que vão ser muito importantes para você ser abençoado no seu casamento, amém? Amém? Então, nós vamos fazer, vai começar já agora em abril, o primeiro dia, a primeira lição, primeiro encontro. Só falta eu ver qual é o sábado. E a gente formar a turma, que é no mínimo 12. Tem 5 e faltam ainda 7, né? Então, se você quiser participar, combina aí com o seu cônjuge aí. Pastor, mas se tiver um sábado que eu não posso participar, não tem problema, certo? Mas é bom que você tenha o sábado à noite, né? Disponível na maioria das vezes. Se você, por exemplo, todo sábado à noite você está ocupado, aí não dá por enquanto. Depois a gente vê num outro horário, amém? Porque a gente por enquanto quer fazer dia de sábado. Se a gente não conseguir fazer no sábado à noite, nós vamos fazer domingo de manhã. Porque eu tenho percebido que está tendo muita dificuldade para fazer sábado à noite. E por que não é na semana? Porque se sábado à noite já tem gente que não pode, domingo de manhã, imagina na semana. Aí é que vai ter mesmo gente que não vai poder vir, amém? Então vai ser maravilhoso, porque como nós sempre dizemos, irmãos, casamento o pastor Josué Gonçalves disse que casamento não vem pronto, se constrói. Amém? Casamento é uma construção. É uma construção. Os dois têm que entender o que é casamento para poder ir construindo o casamento. Você entende? Vamos dar um exemplo. Você tem esse púlpito aqui. Você e o seu marido não sabem fazer um púlpito. Você vai ficar olhando para ele para você, e vocês vão ficar olhando para o púlpito, vão entender como é que faz. Mas se você aprender a fazer, vocês vão se juntar, ó, nós vamos fazer esse púlpito aqui. A gente já sabe fazer. E aí você vai construir. O que que os casais fazem? Começam um casamento sem entender o que é casamento, baseado no padrão mundano de casamento, que seja bom até que dure. Não vai durar um mês. O diabo vai botar um homem mais rico no negócio, uma mulher mais bonita. Um problema grande. E aí vem aquelas coisas, meu irmão, o diabo vai dizer assim, Deus tem coisa melhor para ti. Deus não quer você vivendo esse problema, não. Deus tem um varão especial, Deus tem uma varoa. Aí o diabo começa a mostrar
uma pessoa melhor. Olha como aquele ali é bom. É só até casar, viu? Aí vira a mulher samaritana, o homem samaritano. Jesus disse para ele, minha filha, você já teve 5 maridos. Esses aí eram marido mesmo. Eu assinei embaixo, mas esse que você tem agora, isso aí não é marido não me leva mal não, mas isso aí que você arrumou, não sei nem que tranqueira é essa aí. Jesus que disse. Pessoa fica, tá entendendo? E o que é que resolve? Se você já é casado, então você constrói o seu relacionamento, você vai ser feliz. Amém? Pronto. Casamento, irmão, é questão de zelo, cuidado, manutenção. Qualquer casamento pode ser feliz. É só o casal fazer a coisa certa. Amém? E nós vamos ter também esse mês um evento de mulheres no dia 30 desse mês, certo? Vai ter um evento de mulheres, a gente vai ver direitinho como é que vai ser o evento e explica melhor. Nós vamos ter um racha dos homens, certo? Vamos ver a data bem direitinho aí. E a gente vai ter um racha aí com os homens, um racha misturado com pizza e Coca-Cola. Amém? Aí, tem o juiz já? Amém, meu povo? E deixa eu dizer a penúltima coisa. Irmãos, nós vamos ter no próximo mês, não é nesse mês, é no outro, um centro de cura aqui na igreja. O que é isso? Nós vamos ter 3 dias, a gente vai ver ainda se é segunda, terça, quarta, quinta e sexta, sábado, vamos ver ainda. Que esses 3 dias a gente vai fazer um trabalho de cura aqui na igreja. Vamos trazer pessoas que estão doentes e a gente vai fazer um trabalho específico de cura com essas pessoas, amém? Então, se você conhece alguém que tem algum problema de enfermidade e tal, já vai dizendo para mim, para a gente conversar com as pessoas e ir vendo, para a gente saber quantas pessoas tem. Quando tiver pelo menos 5 pessoas, aí a gente já pode fazer, pelo menos 5, certo? Que se comprometem a participar, a gente já pode fazer. Quem sabe a gente faz esse mês ainda, depende só das pessoas, amém? Até 5 pessoas já dá para fazer. E aí com o tempo a gente vai, a nossa ideia é fazer todo mês um centro de cura, todo mês, igual em Calcaia. Calcaia vai ser todo mês agora. E a nossa ideia também é fazer todo mês. A gente vai treinar mais gente aqui da igreja e organizar melhor para a gente fazer todo mês. Amém? Tem mais algum aviso não, né? A minha esposa falou essa semana do livro Planos, Propósitos e Práticas. E o livro Campo de Batalha da Mente, da Joyce Meyer. Planos, Propósitos e Práticas do irmão Reagan. Se alguém gostar de ler livro digital, me avisa que eu lhe mando o livro digital, você lê no celular. E se alguém quiser comprar, tem ele na livraria de Calcaia, deve ser uns R$25 mais ou menos. Você avisa que a gente traz para você. Amém? Você foi abençoado hoje? Terça-feira tem um culto de oração. Só que esse mês, toda terça-feira, o culto de oração vai estar na responsabilidade de um departamento. Certo? O departamento que vai pegar junto com esse culto de intercessão. Mas vai vir todo mundo da igreja. Mas um departamento vai se responsabilizar pelo culto. Terça agora é o departamento de colaboradores. Amém? Então, toda terça-feira, um departamento vai ser responsável por aquele culto de oração e de intercessão durante esse mês. Amém? E eu acho que é só isso também, porque a voz já acabou. Vá na bênção. Não vá na bênção. Fique na bênção e merende enquanto passa a chuva. Amém?